Mapeamento espiritual. Sumário. Capítulo 1. Fundamentos do mapeamento espiritual. O que é mapeamento espiritual? A importância do mapeamento no contexto da batalha espiritual, identificando as influências espirituais no território. Mapeamento espiritual e as bases bíblicas. Capítulo 2. Aplicando o mapeamento espiritual na libertação e transformação. Estratégias espirituais baseadas no mapeamento, como desmantelar fortalezas espirituais identificadas. O impacto do mapeamento na cura interior e libertação. Casos reais de transformação através do mapeamento espiritual. Capítulo 3. Mapeamento espiritual em diferentes contextos L. Mapeamento espiritual em famílias. Mapeamento espiritual em escolas e instituições educacionais. Mapeamento espiritual em negócios e empresas. Mapeamento espiritual em governos e instituições públicas. Mapeamento espiritual em igrejas e ministérios. Introdução. O conceito de mapeamento espiritual é uma abordagem poderosa dentro da batalha espiritual, amplamente praticada por igrejas e ministros ao redor do mundo. Ele busca identificar a influência de forças espirituais negativas em regiões geográficas, famílias e até em indivíduos para que sejam estrategicamente enfrentadas e removidas. Para muitos, essa é uma ferramenta essencial na missão de trazer libertação e transformação. O mapeamento espiritual surge como uma resposta à necessidade de discernir o que ocorre nos reinos invisíveis que afetam o nosso mundo visível. Em diversos momentos bíblicos, somos alertados para as realidades espirituais que atuam sobre nações e territórios. Com base nesses princípios, o mapeamento espiritual nos ajuda a identificar pontos de influência de espíritos malignos e a direcionar nossas orações com mais foco. Neste e-book, exploraremos como essa prática pode ser utilizada como uma ferramenta poderosa na transformação de vidas e territórios. Ao longo dos capítulos, você descobrirá os fundamentos, aprenderá sobre as técnicas e ferramentas e verá como aplicar esse conhecimento para trazer mudanças profundas na vida espiritual das pessoas e nos territórios em que habitam. Convido você a embarcar nessa jornada de aprendizado e crescimento, onde juntos exploraremos o potencial transformador do mapeamento espiritual. Capítulo 1. Fundamentos do mapeamento espiritual. O que é mapeamento espiritual? Além de ser uma ferramenta poderosa de discernimento e estratégia espiritual, o mapeamento espiritual também nos capacita a identificar áreas de influência demoníaca que podem ser invisíveis aos olhos humanos. Ele nos ensina que muitas vezes o que vemos no plano físico tem raízes no plano espiritual. Uma cidade, uma família ou até mesmo uma nação pode estar sob a influência de forças espirituais malignas por causa de práticas antigas ou atuais que abriram portas para essas entidades. Um exemplo claro disso na Bíblia está em 2 Reis 21, 11 e 12, quando Deus condena os pecados do rei Manassés e anuncia julgamento sobre Judá. Porquanto Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo o que fizeram os amorreus, que foram antes dele, e com os seus ídolos também fez pecar a Judá. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que trago tal mal sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que o ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Esse trecho revela como o pecado de um líder espiritual pode trazer maldição sobre uma nação inteira, sendo necessário mapear esses pecados e suas consequências para lidar com eles. Na prática, o mapeamento espiritual requer que os crentes estejam atentos aos sinais do Espírito Santo, que revelará onde estão as fortalezas espirituais e quais são os pecados que abriram portas para a atuação de demônios.
O mapeamento pode ser feito por meio de oração profunda, jejum, pesquisa histórica e até mesmo entrevistas com moradores locais para entender os padrões de pecado e opressão. Os principais aspectos do mapeamento espiritual são: identificação de fortalezas espirituais. As fortalezas espirituais podem ser lugares físicos, mas também podem ser atitudes, pecados não confessados, tradições religiosas ou práticas ocultas que deram ao inimigo uma base de operação. Em Deuteronômio 7:5, Deus ordena ao povo de Israel que derrube esses altares e fortalezas. Pelo contrário, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Discernimento espiritual. O discernimento é essencial no mapeamento espiritual, pois muitas vezes os sinais espirituais podem ser sutis. Em 1 Coríntios 12:10, Paulo menciona o dom do discernimento dos espíritos como uma das ferramentas espirituais que Deus dá à igreja. Esse dom permite que os crentes reconheçam as influências espirituais invisíveis que podem estar causando problemas. Estratégia de oração. Depois de identificar as fortalezas espirituais, o próximo passo é formular uma estratégia de oração. Não se trata apenas de orar genericamente, mas de orar com propósito e direção, derrubando as fortalezas com as armas espirituais mencionadas em Efésios 6:13-18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O processo de mapeamento espiritual é uma jornada de discernimento e obediência a Deus, onde o Espírito Santo guia o crente para identificar e derrubar as barreiras que impedem o avanço do reino de Deus. Este é o primeiro passo para a libertação de territórios e pessoas que estão presas por forças espirituais malignas. A importância do mapeamento no contexto da batalha espiritual. Uma vez que entendemos o que é o mapeamento espiritual, é vital compreender sua importância dentro do contexto maior da batalha espiritual. Muitas vezes, os crentes podem lutar contra as trevas sem saber onde concentrar seus esforços. O mapeamento espiritual fornece um mapa literal para a batalha, permitindo que os crentes vejam onde estão os pontos fortes e fracos do inimigo. A batalha espiritual é mencionada várias vezes na Bíblia como uma luta contínua entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o reino das trevas. O apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro 5:8. Descede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Este versículo nos lembra que o inimigo está constantemente procurando brechas para atacar, e o mapeamento espiritual nos ajuda a identificar essas brechas. A importância do mapeamento espiritual reside no fato de que ele torna a batalha espiritual mais eficaz. Em vez de orar de forma genérica, o mapeamento nos ajuda a ser específicos, direcionando nossas orações para os verdadeiros alvos. Quando entendemos as fortalezas espirituais em um território ou em uma vida, podemos atacar diretamente esses pontos com as armas espirituais corretas. Como Paulo escreve em Efésios 6:18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Um exemplo prático disso é quando Jesus, ao lidar com o espírito maligno no homem possesso de Gadara, não apenas ordena que o espírito saia, mas também pergunta seu nome. Marcos 5:9.
Jesus estava fazendo uma forma de mapeamento espiritual naquele momento, identificando a natureza específica do espírito para confrontá-lo de forma eficaz. Esse é um exemplo poderoso de como a identificação espiritual é crucial para a libertação. No contexto da batalha espiritual, o mapeamento também ajuda a entender os padrões espirituais de opressão. Por exemplo, em uma cidade onde o crime e a violência são predominantes, é possível que existam fortalezas espirituais que precisam ser confrontadas. Jeremias 29:7 nos exorta a orar pela paz da cidade. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Essa paz muitas vezes não virá até que as forças espirituais que promovem a violência sejam identificadas e derrubadas. O mapeamento espiritual é vital, porque nos dá as ferramentas necessárias para desmantelar as estratégias do inimigo e trazer libertação para territórios e vidas que estão sob a opressão espiritual, identificando as influências espirituais no território. A prática de identificar as influências espirituais que atuam em um território começa com um estudo atento da história, cultura e práticas espirituais passadas e presentes da região. As influências espirituais não surgem do nada. Muitas vezes, elas estão ligadas a eventos históricos, como pactos demoníacos, derramamento de sangue inocente ou práticas idólatras que abriram portas para a atuação de forças espirituais malignas. As influências espirituais não surgem do nada. Muitas vezes, elas estão ligadas a eventos históricos, como pactos demoníacos, derramamento de sangue inocente ou práticas idólatras que abriram portas para a atuação de forças espirituais malignas. Em Números 35:33, Deus alerta sobre o impacto espiritual do derramamento de sangue inocente. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra, e a terra não pode ser expiada do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Esse versículo nos mostra que atos de violência e injustiça podem trazer maldição sobre uma terra, e essa maldição precisa ser identificada e tratada para que a paz e a justiça prevaleçam. Ao fazer o mapeamento espiritual, é importante estar ciente de que o discernimento espiritual é crucial. Nem todas as influências espirituais são óbvias. Em algumas regiões, a opressão espiritual pode ser sutil, manifestando-se em formas de opressão emocional, doença ou estagnação econômica. Em outras, pode ser mais evidente, como em áreas com alta incidência de violência, idolatria ou abuso. Um exemplo bíblico de discernimento espiritual em ação é encontrado em Atos 16:16-18, onde Paulo e Silas encontram uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. Paulo discerniu que o que ela dizia, embora parecesse ser verdade, estava sendo manipulado por um espírito maligno, e então ele ordenou que o espírito saísse dela. Esse exemplo mostra como o discernimento espiritual é necessário para identificar as influências espirituais por trás de eventos ou comportamentos. Além de discernimento e pesquisa histórica, o mapeamento espiritual também deve ser feito com o auxílio da comunidade local. Os líderes e intercessores espirituais que vivem no território são muitas vezes aqueles que têm o melhor discernimento sobre os problemas espirituais que estão afetando a área. Trabalhar em equipe, buscando revelação e direção de Deus, é uma parte importante do processo de mapeamento espiritual. Mapeamento espiritual e as bases bíblicas. A Bíblia está cheia de exemplos que mostram a importância de identificar as influências espirituais antes de realizar qualquer tipo de intervenção espiritual. O mapeamento espiritual tem suas raízes nessas histórias e nos ensina a abordar os desafios espirituais de maneira estratégica, orando com entendimento e direção.
O livro de Josué, por exemplo, é um guia prático sobre como Deus orientou seu povo a conquistar territórios, muitas vezes começando com a identificação e a destruição de altares e práticas idólatras. No entanto, o princípio mais importante para o mapeamento espiritual é a fé em que, embora o inimigo possa ter autoridade temporária sobre determinadas áreas ou pessoas, a vitória final pertence a Deus. Como João 16:33 afirma: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Compreender o mapeamento espiritual à luz da Bíblia é entender que estamos em uma batalha espiritual contínua, mas que Deus já nos deu as ferramentas e a vitória para derrubarmos fortalezas e trazermos libertação, utilizando a oração e o jejum no mapeamento espiritual. O jejum e a oração não são apenas disciplinas espirituais para crescimento pessoal, mas também são armas poderosas para intercessão e mapeamento espiritual. Como já vimos, algumas forças espirituais não podem ser derrotadas sem o uso dessas ferramentas. O jejum amplifica nossa sensibilidade espiritual e nos ajuda a focar totalmente na vontade de Deus, permitindo que nossas orações sejam mais eficazes no processo de mapeamento espiritual. Oração como ferramenta no mapeamento espiritual. A oração é o meio principal pelo qual nos comunicamos com Deus e recebemos revelação divina. No contexto do mapeamento espiritual, a oração é usada para buscar discernimento e direção sobre as forças espirituais que estão em operação em uma determinada área. Jesus, durante seu ministério terreno, constantemente passava longas horas em oração antes de realizar atos poderosos. Lucas 5:16. Em Efésios 6:18, Paulo nos instrui a orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse tipo de oração é essencial no mapeamento espiritual, pois estamos lidando com forças espirituais invisíveis que requerem sensibilidade e clareza espiritual. As etapas práticas para utilizar a oração no mapeamento espiritual incluem oração por revelação espiritual. Como mencionado em Jeremias 33:3, Deus promete revelar coisas ocultas àqueles que o buscam. Durante o mapeamento espiritual, devemos orar especificamente pedindo que Deus revele as fortalezas espirituais, os pecados ocultos e as áreas de opressão espiritual que precisam ser abordadas. Oração estratégica. Uma vez que a revelação é recebida, as orações devem ser direcionadas para lidar com os espíritos territoriais específicos. Isso pode incluir orações para quebrar pactos demoníacos, desfazer maldições ancestrais e desmantelar fortalezas espirituais. Em Mateus 18:18, Jesus disse: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Essa autoridade nos permite orar contra as influências malignas que foram identificadas. Oração de intercessão por arrependimento. Em muitos casos, os pecados que abriram as portas para espíritos territoriais precisam ser confessados e tratados em oração. Neemias 1:6-7 mostra o exemplo de Neemias intercedendo pelos pecados de seu povo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu agora faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. A oração de arrependimento abre o caminho para que as brechas espirituais sejam fechadas. O jejum como ferramenta no mapeamento espiritual.
O jejum é frequentemente descrito na Bíblia como uma forma poderosa de intensificar as orações e buscar a face de Deus de maneira mais profunda. O jejum é mais do que simplesmente abster-se de alimentos. Ele envolve um tempo intencional de separação para buscar a Deus, focar na oração e receber revelações espirituais. Jesus ensinou que o jejum é uma prática esperada para seus seguidores. Em Mateus 6, 16, 18 ele diz: "Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." O jejum deve ser feito com o coração voltado para Deus, buscando-o com sinceridade. Os principais propósitos do jejum no mapeamento espiritual são: aumentar o discernimento espiritual. Durante o jejum, a mente e o espírito se tornam mais sensíveis à voz de Deus. No mapeamento espiritual, essa sensibilidade é crucial para discernir corretamente as influências espirituais. Em Atos 13, 2, 3, vemos que, enquanto os apóstolos estavam jejuando e orando, o Espírito Santo revelou que Barnabé e Saulo deveriam ser separados para o trabalho missionário. Esse tipo de direção divina também ocorre durante o mapeamento espiritual. Quebrar cadeias espirituais. O jejum tem o poder de quebrar cadeias espirituais que prendem indivíduos ou territórios. Em Isaías 58:6, Deus fala sobre o verdadeiro jejum. "Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo?" O jejum no mapeamento espiritual tem o objetivo de liberar o poder de Deus para destruir as fortalezas espirituais. Aumentar a eficácia da intercessão. O jejum fortalece a intercessão, tornando-a mais poderosa. Quando Neemias soube da destruição de Jerusalém, ele jejuou e orou por vários dias, buscando a intervenção de Deus. Neemias 1:4. Da mesma forma, o jejum durante o mapeamento espiritual aumenta a eficácia das orações intercessórias e pode resultar em grandes avanços no mundo espiritual. Como incorporar oração e jejum no mapeamento espiritual. Para maximizar o impacto do jejum e da oração no mapeamento espiritual, é essencial seguir algumas etapas práticas. Planejamento. Estabeleça um período de tempo para jejum e oração antes de começar o mapeamento espiritual. Para maximizar o impacto do jejum e da oração no mapeamento espiritual, é essencial seguir algumas etapas práticas. Planejamento. Estabeleça um período de tempo para jejum e oração antes de começar o mapeamento espiritual. Durante esse tempo, busque a direção de Deus sobre como o mapeamento deve ser feito, quais áreas precisam ser focadas e como enfrentar as fortalezas espirituais. Jejum corporativo. Se possível, envolva outros membros da igreja ou do grupo de intercessão em um jejum corporativo. Mateus 18, 19, 20. Enfatiza o poder da concordância na oração. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Um jejum corporativo, onde vários crentes se unem com o mesmo propósito, pode ter um impacto ainda maior no mundo espiritual. Oração focada no alvo. Durante o período de jejum, mantenha suas orações focadas no alvo específico que foi identificado através do mapeamento espiritual. Se você estiver jejuando por uma área geográfica, por exemplo, ore especificamente contra os espíritos territoriais que foram detectados. Adoração. O jejum deve ser acompanhado por momentos de adoração e louvor, reconhecendo a soberania de Deus sobre a situação. Em 2 Crônicas 20, 21, 22,
Quando o rei Josafá enfrentou uma grande batalha, ele colocou cantores à frente de seu exército para louvar a Deus, e Deus derrotou os inimigos de Israel. Da mesma forma, a adoração durante o jejum e a oração pode abrir portas espirituais para a vitória. O jejum e a oração são, portanto, elementos essenciais do mapeamento espiritual. Eles não apenas aumentam nossa sensibilidade ao Espírito Santo, mas também liberam o poder de Deus para derrubar fortalezas e trazer libertação a territórios e indivíduos. Ferramentas práticas para levantar informações espirituais. Além da oração e do jejum, existem ferramentas práticas que podem ser utilizadas para levantar informações espirituais durante o mapeamento espiritual. Essas ferramentas ajudam a organizar as informações reveladas pelo Espírito Santo e pela pesquisa histórica e cultural, criando uma imagem clara das influências espirituais que precisam ser enfrentadas. Pesquisa de campo e relacionamento com a comunidade. Uma das ferramentas mais eficazes para levantar informações espirituais é a pesquisa de campo. Isso envolve visitar a área que está sendo mapeada, conversar com líderes locais, moradores e outras figuras influentes para entender melhor os problemas espirituais da região. Em Provérbios 11:14, lemos: "Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança." Isso nos mostra a importância de buscar conselhos e informações daqueles que têm conhecimento sobre a área. Ao falar com líderes espirituais e comunitários, é possível levantar informações sobre a história espiritual da região, práticas ocultas que ainda podem estar em andamento e outras influências que estão moldando o ambiente. Questionários espirituais. Outra ferramenta prática é o uso de questionários espirituais. Esses questionários podem ser distribuídos entre os membros da comunidade ou da igreja, perguntando sobre suas percepções espirituais do território. As perguntas podem incluir tópicos como: quais são os principais desafios espirituais da região? Existe um histórico de práticas ocultas, feitiçaria ou adoração a falsos deuses? Quais são os pecados mais prevalentes na comunidade? A cidade ou região já experimentou avivamentos espirituais no passado? Quais foram os resultados? Essas perguntas podem ajudar a identificar padrões espirituais e fornecer insights sobre o que precisa ser abordado em oração. Mapas espirituais visuais. Uma ferramenta eficaz para organizar as informações levantadas durante o mapeamento espiritual é a criação de mapas espirituais visuais. Esses mapas podem ser feitos fisicamente ou digitalmente e ajudam a identificar áreas específicas que precisam de intervenção espiritual. Esses mapas podem incluir locais de idolatria ou práticas ocultas. Identifique lugares onde há adoração a falsos deuses, feitiçaria, ocultismo ou qualquer outra prática que abra portas espirituais. Esses locais devem ser cercados com oração e, se possível, devem ser visitados por equipes de intercessão para orações estratégicas. Áreas de violência ou opressão. Marque áreas conhecidas por altos índices de criminalidade, violência ou opressão social. Em muitos casos, essas áreas estão sob a influência de espíritos territoriais, que fomentam o caos e a destruição. Lugares de avivamento ou presença de Deus. Também identifique lugares onde Deus já está operando, ou onde avivamentos espirituais ocorreram no passado. Essas áreas podem servir como pontos de intercessão e reforço espiritual. Oração no local. Uma das formas mais eficazes de enfrentar as fortalezas espirituais é orar no local onde elas estão situadas. Isso pode incluir visitar fisicamente os lugares que foram identificados como áreas de influência demoníaca e orar diretamente nesses locais. Em Josué 1:3, Deus promete a Josué:
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Isso nos lembra do poder de orar diretamente nos lugares que estão sob opressão espiritual, reivindicando essas áreas para o reino de Deus. Desde a pesquisa histórica e espiritual até o uso do jejum, oração e ferramentas práticas, o mapeamento espiritual permite que os intercessores identifiquem e desmantelam fortalezas espirituais. Estratégias espirituais baseadas no mapeamento. Uma vez que o mapeamento espiritual foi concluído e as fortalezas e influências espirituais foram identificadas, o próximo passo é aplicar estratégias espirituais eficazes para confrontar e desmantelar essas forças. A aplicação dessas estratégias requer discernimento, obediência a Deus e uma abordagem bíblica sólida. O mapeamento espiritual nos fornece uma visão clara do que está operando nos bastidores espirituais. E agora é a hora de colocar esse conhecimento em prática para a libertação e transformação da região ou das pessoas afetadas. A base para qualquer estratégia espiritual deve ser encontrada na Bíblia. As Escrituras oferecem inúmeros exemplos de como Deus instruiu seu povo a lidar com inimigos espirituais, fornecendo princípios que ainda se aplicam à batalha espiritual moderna. Estratégia 1. Oração de confronto direto. Uma das principais estratégias espirituais, após o mapeamento, é a oração de confronto direto contra os espíritos territoriais e fortalezas demoníacas que foram identificadas. Isso envolve orar especificamente para que Deus desmanche as estruturas espirituais malignas e expulse os espíritos que estão oprimindo uma área ou uma pessoa. Em Marcos 16:17, Jesus disse: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." A oração de confronto é realizada em nome de Jesus com autoridade espiritual, confrontando diretamente as forças malignas e ordenando que saiam. O nome de Jesus é a chave para essas orações, pois é no poder de seu nome que as trevas são forçadas a retroceder. Passos para a oração de confronto direto. Estabeleça a autoridade de Cristo. Antes de iniciar a oração, é fundamental estabelecer a autoridade de Cristo sobre a área ou situação. Isso pode ser feito declarando versículos como Mateus 28:18. "E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Ore especificamente contra as fortalezas. Use as informações reveladas pelo mapeamento espiritual para orar especificamente contra as fortalezas identificadas. Se houver um espírito de violência operando na área, ore diretamente contra esse espírito. Se a idolatria foi detectada, ore para que Deus quebre os laços espirituais com os ídolos. Use a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma poderosa na batalha espiritual. Em Efésios 6:17, Paulo descreve a palavra como a espada do Espírito. Declare as promessas e verdades das Escrituras enquanto ora, lembrando ao inimigo da autoridade de Deus. Um exemplo prático de oração de confronto direto está em Atos 16:18, quando Paulo confronta o espírito de adivinhação na jovem escrava. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela." E na mesma hora saiu. Essa passagem mostra como a autoridade de Cristo pode ser usada para confrontar e libertar territórios ou indivíduos oprimidos. Estratégia 2. Intercessão e arrependimento pelos pecados do território. Outra estratégia poderosa para a libertação de territórios é a intercessão por arrependimento. Muitas vezes, as brechas espirituais que permitem a operação de espíritos territoriais são resultado de pecados antigos ou atuais.
Esses pecados precisam ser confessados e arrependidos diante de Deus, e a intercessão é a forma de fazê-lo. Um exemplo clássico de intercessão por arrependimento é encontrado em Daniel 9:3-5, onde o profeta intercede pelo povo de Israel. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel intercedeu pelo povo, pedindo perdão por seus pecados, e essa é uma estratégia essencial no mapeamento espiritual. Passos para a intercessão por arrependimento. Identifique os pecados específicos. Com base no mapeamento, identifique os pecados específicos que abriram portas espirituais para o inimigo. Isso pode incluir idolatria, feitiçaria, violência, injustiça ou qualquer outra transgressão. Confesse esses pecados a Deus. Como intercessor, você pode orar em nome da comunidade ou da região, confessando esses pecados diante de Deus e pedindo perdão. 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ore por purificação e redenção. Depois de confessar os pecados, ore para que Deus purifique a terra e restaure a área à sua soberania. Em 2 Crônicas 7:14, Deus promete: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estratégia 3. Oração territorial e consagração. A oração territorial envolve orar diretamente nos locais onde as fortalezas espirituais foram identificadas, consagrando esses lugares a Deus e pedindo que sua presença reine ali. Isso é uma forma prática de expulsar as influências espirituais malignas e reivindicar a terra para o reino de Deus. Um exemplo dessa estratégia está em Josué 1:3, quando Deus promete a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esse princípio nos ensina que há poder em orar no local onde o inimigo tem mantido domínio. Passos para a oração territorial. Vá aos locais de influência espiritual. Se possível, visite fisicamente os locais que foram identificados como pontos de opressão espiritual. Isso pode incluir templos pagãos, locais onde ocorreram práticas ocultas ou até mesmo áreas de grande violência. Ore pela purificação do território. Enquanto estiver nesses lugares, ore para que Deus purifique a terra e remova todas as influências malignas. Declare versículos como Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Consagre o lugar a Deus. Ore para consagrar a terra ao Senhor, pedindo que sua presença encha aquele lugar. Em Números, e Mateus 24:26, Moisés e Arão abençoaram o povo com estas palavras: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Da mesma forma, você pode orar para que a paz e a bênção de Deus repousem sobre o território. Essas estratégias espirituais, baseadas no mapeamento, são ferramentas poderosas para trazer libertação e transformação a territórios e pessoas que estão sob opressão espiritual. É importante lembrar que o poder para libertar vem do Senhor, e nossas orações são eficazes quando estão enraizadas em Sua palavra e direcionadas pelo Espírito Santo. Como desmantelar fortalezas espirituais identificadas? Fortalezas espirituais são áreas de domínio maligno que foram estabelecidas através de padrões de pecado
idolatria ou práticas ocultas. Elas são mencionadas por Paulo em 2 Coríntios 10 e 4, 5. É porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruímos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. No mapeamento espiritual, desmantelar fortalezas envolve uma abordagem estratégica e espiritual para quebrar o poder que essas fortalezas têm sobre a área ou pessoa afetada. Passos para desmantelar fortalezas. Identificar a origem da fortaleza. Use o discernimento espiritual e as revelações do mapeamento para identificar a origem da fortaleza. Isso pode estar ligado a pactos demoníacos, maldições geracionais ou pecados institucionais. Quebrar as brechas. Fortalezas espirituais existem porque há brechas que o inimigo usou para entrar. Essas brechas podem ser pecados não confessados ou alianças demoníacas. Ore para fechar essas brechas com base em 1 João 1:9, confessando e removendo o pecado. Desmantelar a mentira. Muitas fortalezas são baseadas em mentiras que o inimigo tem plantado nas mentes das pessoas. Em João 8:32, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Use a palavra de Deus para confrontar e desmantelar as mentiras que sustentam a fortaleza. Reivindicar o território para Cristo. Depois de derrubar a fortaleza, ore para que o território ou a pessoa seja totalmente reivindicado para o reino de Deus. Declare versículos como Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Esses passos são fundamentais para garantir que as fortalezas espirituais sejam derrubadas e que o território seja libertado das influências malignas. O impacto do mapeamento na cura interior e libertação. O mapeamento espiritual não só afeta territórios, mas também tem um impacto profundo na cura interior e libertação de indivíduos. Muitas vezes, as opressões que afetam uma pessoa estão ligadas a fortalezas espirituais que foram estabelecidas em sua vida ou linhagem familiar. O mapeamento espiritual ajuda a identificar essas áreas e traz libertação e cura. Cura interior. Cura interior envolve a restauração das emoções, traumas e áreas feridas da alma. Em muitos casos, traumas do passado, abusos e pecados familiares criam feridas profundas que precisam ser curadas. O mapeamento espiritual ajuda a identificar esses padrões de dor e trauma. Salmo 147:3 diz: "Sará os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas." O mapeamento espiritual identifica onde as feridas estão, e a cura interior vem quando essas áreas são entregues a Deus em oração. Libertação de influências demoníacas. A libertação de influências demoníacas também é impactada pelo mapeamento espiritual. Muitas vezes, as opressões que uma pessoa enfrenta são resultado de portas espirituais que foram abertas através de pecados geracionais ou práticas ocultas. O mapeamento espiritual ajuda a identificar essas portas e, por meio da oração, fechá-las para que a pessoa possa ser totalmente liberta. Em Lucas 10:19, Jesus deu autoridade aos seus discípulos sobre as forças do mal. "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano." Essa autoridade é a chave para a libertação completa. Casos reais de transformação, através do mapeamento espiritual. O poder do mapeamento espiritual já foi comprovado em diversas situações reais ao redor do mundo.
Igrejas e intercessores têm usado essa ferramenta para transformar territórios espirituais e libertar pessoas da opressão das trevas. Abaixo estão 2 exemplos práticos de transformação através do mapeamento espiritual. Caso 1. Transformação em Cali, Colômbia. Na cidade de Cali, na Colômbia, pastores e intercessores realizaram um mapeamento espiritual que revelou uma forte influência de ocultismo e feitiçaria sobre a região. Durante muitos anos, Cali era conhecida por seus altos níveis de violência e corrupção. Após identificar as fortalezas espirituais que estavam mantendo a cidade em opressão, os crentes começaram a realizar orações estratégicas em áreas-chave da cidade, orando especificamente contra os espíritos territoriais que estavam em operação. O resultado foi uma redução significativa na violência e uma onda de avivamento espiritual na cidade. Igrejas relataram um aumento no número de conversões e transformações de vida, mostrando o impacto poderoso do mapeamento espiritual. Caso 2. Libertação pessoal em uma família no Brasil. Em uma pequena cidade no Brasil, uma família sofria de constantes problemas espirituais, como doenças inexplicáveis e opressão emocional. Um mapeamento espiritual revelou que a família estava sob o impacto de maldições geracionais e pactos antigos, feitos por ancestrais que haviam se envolvido em práticas ocultas. Após identificar essas influências, os intercessores oraram por libertação, quebrando as maldições e expulsando as forças demoníacas. Com o tempo, a família experimentou cura, restauração emocional e libertação completa. Esse é um exemplo claro de como o mapeamento espiritual pode trazer libertação em nível individual e familiar. Esses casos e estratégias mostram que o mapeamento espiritual é uma ferramenta vital na batalha espiritual. Ao aplicar as informações reveladas aqui, os cristãos unidos podem trazer libertação e transformação para territórios e pessoas, reivindicando áreas para o reino de Deus e expulsando as forças das trevas. O mapeamento espiritual é uma ferramenta versátil e poderosa que pode ser aplicada em diversos contextos, além do campo tradicional da batalha espiritual para territórios ou cidades. Ele pode ser utilizado em famílias, escolas, negócios e até mesmo em ambientes governamentais e instituições. Este capítulo explorará como aplicar o mapeamento espiritual em diferentes cenários, proporcionando uma visão prática de como trazer libertação e transformação para várias esferas da sociedade. Mapeamento espiritual em famílias. As famílias são o alicerce da sociedade. E muitas vezes os problemas espirituais que enfrentamos começam dentro de casa. Influências espirituais negativas, maldições geracionais e pecados não confessados podem criar ambientes espiritualmente tóxicos que afetam o bem-estar espiritual, emocional e físico dos membros da família. O mapeamento espiritual em um contexto familiar pode revelar padrões de comportamento ou problemas espirituais que têm origem em pactos antigos, pecados passados ou práticas ocultas. Passos para realizar mapeamento espiritual em famílias. Identificação de padrões geracionais. Um dos primeiros sinais de que uma família está sob opressão espiritual é a repetição de padrões destrutivos ao longo das gerações, como doenças inexplicáveis, pobreza crônica, divórcios ou morte prematura. Esses padrões podem ser indicadores de maldições geracionais que precisam ser identificadas e quebradas através da oração. Exemplo bíblico. Em Êxodo 25, Deus fala sobre as consequências de pecados que afetam até a 3ª e 4ª geração. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem.
Esse versículo aponta para a necessidade de identificar pecados ancestrais e orar para que essas iniquidades sejam removidas. Oração de arrependimento e quebra de maldições. Após identificar os padrões espirituais negativos, é necessário liderar a família em uma oração de arrependimento. Isso envolve confessar os pecados passados que abriram portas para a opressão espiritual e, em seguida, orar para que as maldições sejam quebradas. Exemplo prático. Uma família que enfrentava constantes problemas financeiros e doenças inexplicáveis descobriu, através do mapeamento espiritual, que seus antepassados haviam feito pactos ocultos para ganhar prosperidade. Após a oração de arrependimento e quebra dessas maldições, a família experimentou cura e prosperidade. Reivindicação espiritual. A última etapa é a consagração da família a Deus, reivindicando a autoridade de Cristo sobre o lar. Josué 24:15 declara: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso fortalece a proteção espiritual sobre a família. Mapeamento espiritual em escolas e instituições educacionais. As escolas e universidades são ambientes de grande influência espiritual, moldando o pensamento e comportamento de gerações futuras. Muitas vezes, essas instituições se tornam campos de batalha espiritual, com influências espirituais negativas se manifestando através de comportamentos destrutivos, violência, drogas e até mesmo práticas ocultas que podem ocorrer em campos universitários. Passos para realizar mapeamento espiritual em escolas. Discernimento espiritual e identificação de influências. A primeira etapa é discernir quais são as influências espirituais que afetam a escola. Isso pode incluir o envolvimento de alunos ou professores com práticas ocultas, bullying desenfreado, depressão em massa ou outros sinais de opressão espiritual. Exemplo bíblico. Em Daniel 1, vemos como Daniel foi exposto a uma educação pagã e, mesmo assim, se manteve fiel a Deus. Ele discerniu as influências espirituais ao seu redor e tomou decisões que o protegeram dessas influências. Da intercessão e oração pelos estudantes e professores. Reúna grupos de intercessão para orar pelas pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Peça discernimento sobre como as forças espirituais podem estar operando e ore especificamente por aqueles que estão em posições de liderança. Exemplo prático. Em várias universidades ao redor do mundo, grupos de oração e intercessão têm sido formados para orar pela salvação de estudantes e professores, resultando em movimentos de avivamento em campos universitários. Oração territorial nos ambientes escolares. Se possível, organize orações presenciais nas áreas da escola que parecem ser pontos focais de influência negativa, como banheiros, pátios e áreas onde frequentemente ocorrem problemas como violência ou uso de drogas. Exemplo prático. Em uma escola onde havia frequentes episódios de bullying e violência, um grupo de intercessores mapeou espiritualmente a escola, orando em pontos específicos. Após isso, a atmosfera espiritual da escola começou a mudar, com relatos de mais paz e unidade entre os estudantes. Mapeamento espiritual em negócios e empresas. Empresas e locais de trabalho podem ser afetados por forças espirituais que influenciam a produtividade, a ética e até mesmo o sucesso financeiro. Muitos líderes cristãos de negócios estão usando o mapeamento espiritual para discernir onde o inimigo pode estar tentando criar divisões, promover a desonestidade ou trazer opressão financeira. Passos para realizar mapeamento espiritual em negócios. Identificação de padrões de problemas no negócio. Comece mapeando espiritualmente o histórico da empresa. Houve práticas antiéticas no passado? O negócio está enfrentando constantes perdas financeiras ou divisões internas?
Esses são sinais de possível opressão espiritual. Exemplo prático. Um empresário cristão em uma empresa de construção estava enfrentando constantes atrasos e problemas financeiros. Ao orar, ele descobriu que o terreno onde sua empresa estava localizada havia sido usado para práticas ocultas. Após realizar orações de consagração no local, os problemas cessaram. Oração e consagração do negócio a Deus. Ore para que Deus revele quaisquer influências espirituais negativas sobre o negócio. Se houver práticas antiéticas no passado, ore por arrependimento e consagre o negócio a Deus, pedindo por sua bênção e proteção. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Use este versículo como base para orar pela consagração do negócio. Estabelecimento de valores espirituais. Uma vez que o mapeamento espiritual foi feito e orações de libertação foram realizadas, é importante estabelecer valores espirituais sólidos no local de trabalho. Isso inclui integridade, honestidade e respeito. Exemplo prático. Empresas que instituíram horários regulares de oração ou reuniões de intercessão em seus negócios relataram uma mudança notável na atmosfera espiritual do local, com menos conflitos e maior produtividade. Mapeamento espiritual em governos e instituições públicas. Governos e instituições públicas têm uma influência tremenda sobre as nações e, por isso, também podem ser alvos de forças espirituais malignas. Mapeamento espiritual pode ajudar a expor corrupção, injustiça e opressão nas esferas governamentais, abrindo caminho para a justiça e a verdade. Passos para realizar mapeamento espiritual em governos. Discernimento espiritual sobre a liderança. Ore pela liderança do governo, discernindo se há algum envolvimento com corrupção, injustiça ou práticas espirituais malignas que podem estar afetando o país ou a cidade. Exemplo bíblico. Em Daniel 6, vemos como Daniel orou pela justiça e permaneceu fiel a Deus, mesmo em um governo corrupto. O poder de sua intercessão trouxe uma mudança, resultando em maior liberdade para o povo de Deus. Oração estratégica por justiça. Realize orações estratégicas para que a justiça prevaleça nas decisões governamentais. Ore para que leis justas sejam promulgadas e que a corrupção seja exposta. Em 1 Timóteo 2:1-2, Paulo nos exorta a orar pelas autoridades. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Oração nos prédios governamentais. Assim como no mapeamento espiritual de territórios e negócios, é possível orar diretamente nos prédios governamentais, pedindo a proteção de Deus e a justiça divina sobre as instituições públicas. Exemplo prático. Em várias nações, intercessores oraram nos parlamentos e prédios públicos, pedindo que Deus trouxesse luz e expusesse a corrupção. Em muitos casos, essas orações resultaram em reformas governamentais e maior justiça social. Mapeamento espiritual em igrejas e ministérios. O mapeamento espiritual também pode ser aplicado dentro das igrejas e ministérios, para identificar áreas onde o inimigo pode estar tentando causar divisão, estagnação espiritual ou enfraquecer o impacto do ministério. Passos para realizar mapeamento espiritual em igrejas. Discernir as influências espirituais. Muitas vezes, igrejas podem enfrentar divisões, conflitos e falta de crescimento. O mapeamento espiritual pode ajudar a identificar se essas questões estão sendo influenciadas por ataques espirituais externos ou internos. Exemplo prático.
Em uma igreja que estava enfrentando divisão entre os membros, os líderes espirituais oraram e descobriram que uma prática oculta estava sendo realizada por alguns membros. Após lidar espiritualmente com o problema, a igreja experimentou renovação e crescimento. Oração de unidade e arrependimento. Orem juntos como igreja, pedindo a Deus que revele áreas de pecado ou falta de unidade e conduzindo a congregação a um tempo de arrependimento. Salmo 133, 1 afirma: "Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Essa unidade traz poder espiritual à igreja. O mapeamento espiritual pode ser aplicado em vários contextos, incluindo famílias, escolas, negócios, governos e igrejas. Ao discernir as forças espirituais que operam em cada uma dessas esferas e aplicar estratégias de oração, podemos ver transformação e libertação em diversas áreas da sociedade. O uso eficaz do mapeamento espiritual é um poderoso meio de abrir caminho para o reino de Deus em todas as facetas da vida,